beber dessa água. Exatamente. Aí o que acontece, né? A lama, ela se arrastou por toda a bacia do Rio Doce, passou por mais de 200 municípios e acabou atingindo mais de 1 milhão de pessoas. Foi mais de 1 milhão de pessoas nesse contexto que ficou sem acesso à água. E aí, só um exemplo que em Valadares, quando a lama chegou lá, a gente já estava com um problema de abastecimento, porque o Rio Doce estava seco e a única fonte de captação de água. Quando a lama chegou lá, o diretor do SAI, que é a companhia de abastecimento, falou que não tinha como tratar água, porque tinha a tabela periódica inteira, não tinha jeito. Aí a cidade ficou mais de 24 horas sem água, teve guerra, curava mineral, uma confusão. Aí passou uma semana, baixa lá o helicóptero do governador, tem essa conversa lá de gabinete. O helicóptero ou o outro? Não, outro governador. Outro governador. E eles tiveram as conversas, deram um problema com a Copasa, de repente começaram a distribuir a água, falar que a água estava própria para consumo. Chegou a ponto, né, da própria prefeitura beber da água, pagar a coisa. Mas assim, por que não? Não, e engraçado que eu tenho conhecidos que trabalham no SAI, e as pessoas do SAI não levam água, elas levam água mineral para beber. Entendeu? Então, como é que você quer distribuir essa água para as pessoas? Mas por que eu estou falando isso? Porque como que isso atingiu as pessoas de diversas formas, né? É claro que ninguém estava achando que a água estava boa, pois que uma semana antes eles tinham falado que assim, a tabela periódica inteira estava lá, e depois a água estava boa, mas quem tinha condição de comprar água mineral, e até hoje tem, está bebendo água mineral. Quem não tem que beber da água que o SAI fornece. E já tem laudos comprovando que essa água tem alto teor de alumínio, que isso a longo prazo gera problemas, inclusive neurológicos, né? Então, agora está embaixo lá do Ministério Público para ver se consegue que essa marca forneça água para todo mundo da cidade. Mas enfim, eu queria continuar falando sobre isso, que vocês puderam perceber pelo vídeo que a Karine trouxe, que as 3 pessoas que falaram ali são da região de Gesteira, são pessoas pobres, né, visivelmente, e pessoas negras. Por que eu estou falando isso? Porque esse modelo, ele atinge principalmente as pessoas negras e também as mulheres, né? Eu queria falar um pouco disso aqui. E acho que é um pouco que falar sobre isso, que a gente está no mês de novembro, dia 28 de consciência negra, e hoje é o dia de luta internacional à não violência contra a mulher também. E no contexto do movimento dessa marca, tem uma pesquisa que inclusive é exposta no livro, se não me engano, de um professor, pesquisador, que ela demonstra, a partir de dados de 2010 do IBGE, que as populações mais próximas da barragem, elas eram compostas majoritariamente por pessoas pretas e pardas. Aí, só para dar de exemplo aqui, bem que foi a comunidade mais atingida, estava a 6 quilômetros da barragem, 80% da população era de pretos e pardos. Paracatu de Baixo, que estava um pouco mais, tinha 40 quilômetros, 80% também. Gesteira, que é a cidade que a Karine mostrou, estava um pouquinho mais longe da barragem, 70% de pessoas pretas e pardas. Barra Longa, que estava a 76 quilômetros da barragem, mas também foi atingido, 60% de população preta e parda. Ou
no contexto do desastre dessa marca, eu queria citar que essa violência contra as mulheres, ela foi mais forte também, né? Vocês devem ter visto aí que agora no contexto de um ano do movimento, vieram várias reportagens na televisão, e uma delas era sobre a mãe que foi arrastada por 1 quilômetro da lama e ela estava grávida, sofreu um aborto espontâneo, né? E a empresa não reconhece a 20ª vítima, que ela quer que seja reconhecida, e diz que ela não estava grávida, que fez o exame, só que depois que ela tinha perdido o bebê, e falou que ela não estava grávida, não coisa nenhuma. Isso não foi decorrente da lama, porque na verdade ela mergulhou na lama, ela furou a cara, ficou 13 dias internada, tinha lama no tubo digestivo, foi tentar salvar um sobrinho e filho e acabou sem internação. Ela tem uma entrevista muito boa com ela, que ela fala: se eu tivesse feito um aborto, eu estava presa, teria cometido um crime. Ele, né, aí o desastre na empresa, arrancou meu filho à força do meu ventre e nada acontece. Ou seja, a empresa não se prestou nem a reconhecer que o aborto foi em função do rompimento dela ter sido arrastada. Outro caso de violência também são os cartões de benefício, né, que foram, como as empresas mencionaram aqui, distribuídos aos chefes de família, ou seja, só os homens foram reconhecidos, e muitas vezes a pessoa que provia a família era mulher, e no dia que foi fazer o cadastramento ela não estava, ou seja, ela ficou de fora, só o homem recebeu, entendeu? Aí os homens gastam dinheiro com bebida, só no mundo, e as mulheres ficam sujeitas a um contexto de mais violência ainda, né? Tem outra coisa muito boa sobre isso. Enfim, várias mulheres que tinham cooperativas e que foram inscritas pela lama, mulheres ao longo de toda a assim, que tinham a subsistência do milho e também perderam completamente a sua subsistência. Eu acho que era um pouco nesse sentido que eu queria concluir, mas só dizer também que a gente falou muito do judiciário aqui, mas falar dos outros órgãos também, né? Principalmente o Ministério Público. A gente vê que em Mariana o Ministério Público tem sido um pouco mais atuante e tudo nesse cenário pós-desastre, mas que o Ministério Público, ele tem, é claro, gente, isso daqui eu acho que é um consenso de todo mundo, que o Estado é corresponsável por esse crime, porque o Estado tem o dever de fiscalizar. Mas na missão do Estado, o Ministério Público é o órgão que deveria estar fiscalizando, que deveria estar fazendo esse acompanhamento. Mas, assim, eu acredito que hoje o Ministério Público tem outras prioridades, né? Como, por exemplo, o combate à corrupção entre todas as aspas possíveis, né? Com as suas 10 medidas que a gente costuma brincar, são as 10 medidas contra a Constituição, não contra a corrupção. Então, assim, ele tem essas prioridades. Então, não tem a prioridade de, por exemplo, fiscalizar uma empresa mineradora. Ou, por exemplo, também. As medidas contra a corrupção. Exatamente. Mas se tivesse essa campanha, conferência, quem sabe? Outro exemplo do Ministério Público. Existe um desastre, mas não existe uma vontade para prevenir, entendeu? Que é o mais Tanto importante. é que o áudio famosíssimo que teve depois do desastre triste, que falava que já reconhecia que existia a possibilidade de ter, falava também na coisa do Ministério Público. Tem o Ministério Público que fez esse Exatamente. Por exemplo, o professor público, a gente estava no sistema de justiça, Sim, polícia, todo mundo. Sim. Mas, como que depois passar esse ano, como ficou? No início essa corrupção, tudo, né? Coisa que Sim. não vai lavar as mãos, né? Fiz minha parte. É exatamente isso que eu falei. Eu queria comentar sobre a defensoria também, né? Que é uma instituição que a gente reconhece a importância dela. Mas aqui em Minas Gerais, 60% da farmácia ainda não tem defensoria pública. Onde que falta defensoria pública? Justamente em Mariana, em Congonhas, que tem mineração há mais de 40 anos, Paracatu tem mineração de ouro, o povo está tudo morrendo lá, mineração a céu aberto. Conceição do Mato Dentro, mega conflito, não tem defensoria. Conceição chegou a defensor no final do ano passado lá para atuar em quê? No criminal. O criminal está Ele não é à toa, indo. né? Ele não é à toa. Não, é à toa. Não, Não, exatamente isso. Mas mesmo assim, logo na defensoria, pelo menos na época, logo no Ministério Público, a gente fala Sim. do objetivo, tem essa percepção.
da defensoria pública, não houve nada assim, não houve isso, uma defensão pública geral. Assim. Olha, arruma 2 defensores que está aqui, no início eles se mobilizaram, tiveram lá, acompanharam, mas no final, a palavra é a Defensoria de Minas. Não deu continuidade ao acompanhamento. No caso do Espírito Santo foi diferente, eles fizeram uma força-tarefa que chama SOS Rio Doce, com essa perspectiva de atuação coletiva, macro, e tem funcionado. Agora que Minas está tendo muito trabalho. E a união? A defensoria pública da União, sim, claro. Sim, exatamente. Mas a questão que eu estou querendo colocar aqui não é que as pessoas, né? A gente tem várias pessoas ótimas no Ministério Público, mas não é uma prioridade da instituição. Porque a própria defensoria, por exemplo, lá em Conceição do Carteiro, tem um conflito ambiental, socioambiental gigante. Foi o defensor público para lá, para atuar o quê? Não tem nada. Entendeu? Aí o Ministério Público não está dando conta de finalizar os inquéritos contra a empresa mineradora que investiga o dano socioambiental. Por quê? Porque está atolado. Está atolado por quê? Porque está aí processando ladrões de galinha, e a defensoria pública está fazendo o quê? Está defendendo os ladrões de galinha. Então, assim, é uma questão de prioridades. Entendeu? Não há uma prioridade das instituições nesse sentido. Então, não tem como a gente falar, enfim, fazer um debate sério sem Política pública, olhando muito, a política pública aqui é omissa, desviada da sua finalidade. Tem uma outra coisa também. Você falou dessa questão de fiscalização, porque tem a fiscalização pelo órgão ambiental, né? Quando aconteceu esse problema de fiscalização, parece que aqui para Minas Gerais vai fiscalizar todo o estado de Minas Gerais, que é um estado de indenização, são 4 fiscais. Ou seja, para fiscalizar todos, são 4 fiscais que o estado O IBAN, isso aí é da produção mineral, estou falando dos fiscais do meio ambiente. Não, por exemplo, eu estou falando para fiscalizar essas barracas para saber, para verificar se elas estão sendo geridas de acordo com a cidadania, com a especificação técnica. São 4 fiscais que estão em Minas Gerais inteiro. Ou seja, são 4 fiscais, um pouco de fiscais que estão fiscalizando. E mencionar também que é isso, né? O contexto de Minas, a gente tem mais de 400 barracas, muitas não. Só lá mesmo, em Mariana. São mais de 2, né? Pois é. Não, eram 3. Eram 3, né? Santarém. Pois é, 3, quer dizer. Pelo menos o fiscal ele está poupando isso aí. E assim, só para finalizar, comentar isso que você falou, no contexto da fiscalização, né? A gente está vendo que a situação está cada vez pior, porque ainda com a PEC, a gente acha que vai ter impacto ambiental, vai ter mais, os órgãos já são sucateados. Imagina agora, entendeu? Quer dizer, e também não acreditem que vocês também não podem ser aplicados no dia mesmo morando aqui em Belo Horizonte, porque a água que vem abastecer Belo Horizonte vem da metropolitana. A metropolitana está cheia de barragem, entendeu? Se autoriza a construção de mais uma assim, não, porque a gente também vai ser atingido aqui na capital, entendeu? Aqui você falou esse negócio do Rio Doce que estava secando, né? Quando aconteceu esse negócio na barragem do Fundão, eu e minha família moram para pessoa. Tá? Então, na época, eu estava lá no Islã, aí meu irmão estava acompanhando pela internet o caminho da lama, sabe? Aí ele falou, olha só, esse povo que está falando, essa campanha de racionar água, não sei o quê, a água existe, você quer ver onde a água, porque hoje tem os mapas, né? Os mapas abertos. Você quer ver onde está a água? Olha acompanhando o rio, olha a água, olha como que está aqui depois de Sacarvá. Agora vamos lá olhar em Sacarvá. Aí dá um zoom, tem uma lagoa imensa lá. Então, ou seja, ao longo de todo esse rio, você tem uma lagoa aqui, uma lagoa ali, cheia d'água. Cheia d'água. Aí quando eles vão com água demais, aí pronto, ele solta aqui, tem essa inundando lá pra cá. Aí você precisa para a caneta, E racionalizar a água no contexto que a gente tem um montão de empreendimentos aí que utilizam o minério puro, né? Que o minério
Foi consentido pelo governo, o governo tira a concessão. Foi qual governo vai tirar? Ô, gente, rapidão. Deixa eu Qual governo vai tirar? O Aécio? Não, nem esse experimentar, é outro trato. É outro vagabundo. Coisa de Pois é. Pois é. O Jackson participou de todos. Ele é dessa eleição. A vez depois foi. Mas não foi efetivamente, né? Não, desse tipo? 4 rodadas, outros projetos. Uma coisa que a gente vai conseguir implementar. Agora, eu queria só fazer um comentário com ela, assim. Não vai falando não, Jéssica. Eu só vou entregar o Ulisses e a gente volta pro Ulisses. Ô, gente, olha só. Primeiro, eu quero agradecer vocês, pedir desculpa pelo qual não ter sido baixo, mas eu tenho certeza que as pessoas que vieram vão levar muitas informações que vocês trouxeram pra gente. Peço desculpas em nome do Guilherme é o promotor de justiça de Mariana, que está atuando ativamente nessa questão em Mariana, e ele queria fazer essa produção que ele tem feito lá pra gente, só que ele não pôde vir porque atrasou a audiência eleitoral dele lá. Ele já estava chegando aqui, mas já era quase agora, Guilherme. Acho que é melhor até você não vir, porque da tarde, mas ano que vem nós vamos fazer uma outra rodada, e aí eu não quis nem queimar o carro de escolha agora, porque na outra rodada a gente traz ele para a próxima rodada. E esse livro, a Larissa já falou um pouco dele para vocês, eu acho que ele levanta pontos muito interessantes sobre as causas do movimento, as causas em nível macro, né? Por exemplo, essa questão do boom do minério, a partir de 2008, o minério de ferro começa a valer $120 a tonelada, o minério de ferro sai de menos de $20 a tonelada. Então começam a explorar muito, e aí gera mais rejeito, e aí a velocidade é tão grande, a velocidade de exploração é tão grande que não dá tempo de construir barragens de contenção com o nível de segurança necessário, e aí desaba o rompimento. Inclusive eles trazem dados específicos quanto a isso, os maiores desastres ligados à barragem e os períodos de boom mineral. Então a gente trouxe para vocês um pessoal de um grupo de pesquisa que chama Poemas, que é da UFJF, da Federal do Rio de Janeiro, UFJF, UFRJ, e é muito interessante estar aqui, enfim, é um presente para vocês. E aí eu acho que a gente podia fazer uma rodada mesmo, finalizando, todo mundo se põe, acho que cada um pode falar o quê? 3 minutos. E aí depois a gente dá 5 para os 3 para eles, sei lá, fecharem mesmo, né? Eu tenho uma coisa de beijo. Juliana, tu leva uma auditoria? Para a diretoria do sindicato? Auditoria. Auditoria cidadã. Da atividade empresarial delas, exatamente com base no direito constitucional, que diz que toda associação, empresa ou entidade que se desvia da sua finalidade, que não atinge a sua finalidade, ela deve ser cassada, suspensa. No caso, seria suspensa preventivamente,
percussão, né, bem característica do crime federal, né, vai além de um estado de operação, que atinge o mar territorial, né, a plataforma, uma série de consequências, né, danosas e transgeracionais, né, delito transgeracional de alta magnitude. Lembra muito aquele caso do Alasca, né, do petróleo, lá, que o Ladrão se segmenta, do Alasca. Então, eu acho que nesse ponto o Ministério Público está muito omisso, né, deveria usar, porque não necessariamente o nosso judiciário, que é composto de membros do Sinédrio, lembra muito a Bíblia, principalmente o Testamento, né? Eles que controlavam os textos, certamente talvez apresentassem rejeições, né? Veneráveis, até porque são venerandos em vários graus, mas eu acho que deveríamos tentar, quem sabe talvez até também esses ministérios também sejam veneráveis de alguns graus próximos aos venerados do judiciário, e aí fica essa troca de favores, de vantagens, de esquecimentos. Mas eu desafio ao Ministério Público a que apresente essa proposta que está prevista no texto constitucional, tem a legislação suspendendo a atividade dessas empresas, banindo essas empresas e imediatamente propondo a reparação, né, bloqueios, recursos, né, até que seja apurado, bloqueio preventivo. As atuações do governo do Estado com a
igual as pessoas estão abandonadas. Essas pressões nos fizeram passar um pouco das questões, mas a gente agora não o que é essa? É a questão do judiciário, né? Mas agora, eu fico pensando, né? Quem é que está por trás da pesquisa nacional? Né? E parceiros e outros parceiros, né? Eu fico pensando, o momento que a gente está vivendo agora, quer dizer, qual é o futuro dessa judicialização desse processo? Que momento que a gente está vivendo agora? Olha só, enquanto estourou esse negócio de o que estava acontecendo no Brasil, estava estourando essa questão, estava voltando aquele discurso do tempo do Sarney, vocês lembram? E do tempo do Collor, de o que é estatal não cresce. Lembra disso? Como é que é? Eu lembro de uma propaganda que paga com dinheiro do governo, tá? Dizendo, cidadezinha não sei onde, lá no interior de São Paulo. Lá não tem um terreno. Mas lá tem muito. E aí eles terminam. Tem que privatizar. Quer dizer, o que é estatal não cresce. Tem que privatizar. Privatizar. Vocês se lembram? A Vale do Rio Doce, ela era um hipermercado, que foi vendido pelo preço das paredes. Ou seja, os estoques e os contratos de fornecimentos futuros vieram junto com isso. Agora, o que está por trás disso? Olha o que está acontecendo agora, neste momento. Eles estão dizendo, aí tá, vocês falaram aí da atuação do Ministério Público nas Lava Jato, né? O que eles estão dizendo outra vez? O negócio é acabar com a corrupção, o que é estatal, o que é público, tem que privatizar. Agora, o que é essa marca? O que é o Vale do Rio Doce? O que é isso? O que era Vale? Não. O que era patrimônio? Não, o que era Vale? O que era a gente já perdeu. Isso, o que era Vale a gente já perdeu. Não, eu sei, mas tem que perder também. Peraí. Quando ela era patrimônio, deixa eu fechar o meu minuto. Deixa eu só fechar o meu minuto. Deixa eu só fechar o meu minuto. Com a comunidade nacional. Deixa eu só fechar o meu minuto. É o seguinte, a Vale, o que era Vale, a gente já perdeu. Tá? O que era Vale, a gente já perdeu. Mas Peraí, eu não fechei meu minuto. Nenhuma estatal que foi privatizada, nenhuma telefônica que foi privatizada e que não cumpriu o contrato da privatização, nenhuma delas foi desprivatizada. Tá? Então, o que eles estão querendo agora? Privatizar Petrobras, privatizar todo o resto e agora, nessa PEC 55, estão querendo privatizar o próprio Estado, a saúde, a educação, a agora, aquilo ali, ó, essa atuação do judiciário, eles vão diminuir a quantidade, sim, de promotores, vão diminuir a quantidade de juízes para jogar esse caso, as prateleiras vão ficar, quer dizer, não toda mais digital, né? O HQ vai ficar, vai dar tamanho de tanto processo. Agora, é isso que eles estão tratando. Depois que esse negócio, depois que essas estatais, como a Samarco está fazendo, depois que essas estatais estiverem gerenciando, inclusive o judiciário, vocês já viram onde é que isso aí está. Agora, ou seja, que, ó, hoje nós fazemos um dia de paralisação na rede, quer dizer, deveria ter enchido essa massa, deveria ter parado todas as escolas. Nós estamos conseguindo isso. Vocês estão percebendo qual é o futuro disso? É isso, o nosso futuro é isso aí. O futuro é 1984. Não, você não entendeu. 1984, a obra, o livro. Então, só para resgatar, quando a gente fala de democratização do sistema de justiça, a gente está falando de democratização judicial. Ela falou bem, né, da necessidade de democratizar o Ministério Público, da necessidade de repensar os papéis da defensoria, enfim. E também, um órgão que eu acho muito interessante que a gente pensar a atuação dele, nesse caso do Estado da Samarco,
prazo. O Ministério Público do Trabalho chamou as empresas, fez uma negociação de garantia de estabilidade do desemprego até março desse ano, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses, 4 míseros meses. Depois falou que a negociação a partir daí seria feita diretamente com os sindicatos, e a gente sabe o papel e diferença que os sindicatos têm diante de um contexto desse. E aí abriu-se um plano de demissão voluntária. Em setembro, o Ministério Público, acho que a ficha caiu, entrou então com essa ação judicial para garantir a estabilidade do emprego, e a gente ficou feliz, né? Olha, até que enfim, veio tarde, mas veio. Só que eles foram para uma audiência agora no dia 20 de novembro e assinaram um acordo escuro, esdrúxulo, abrindo mão dessa estabilidade mais uma vez e garantindo estabilidade só até, de novo, março do ano que vem. Então, assim, o papel do Ministério Público do Trabalho poderia ter sido um papel muito progressista, especialmente quando a gente pensa nessa questão que o Wagner tocou, talvez até sem querer, da chantagem locacional dos investimentos. Os investimentos, lá em Mariana, não existe outra atividade econômica. Então, as pessoas são chantageadas mesmo. Por isso que existe o Fica Samarco lá dentro, porque não tem o que fazer. Se o Ministério Público do Trabalho tivesse tido uma atuação progressista, inclusive com um amparo legal dentro, a gente não precisaria estar discutindo, não precisaria ter um embate dentro da cidade entre as pessoas que são a favor da Samarco ficar e as pessoas que não são, porque o emprego estaria garantido. E um argumento que o Ministério Público do Trabalho utilizou na petição inicial, do qual ele abriu mão quando ele fez esse acordo, e que eu achei um argumento belíssimo, é a questão da responsabilidade objetiva, a responsabilidade civil objetiva da empresa. Ela tem responsabilidade objetiva, no caso desse, para todas as reparações ambientais ao longo da bacia do Rio Doce. E a responsabilidade objetiva dela não pode acabar aí. A responsabilidade objetiva dela é com os pescadores, é com os ribeirinhos, mas em primeiro lugar, a gente parece tão óbvio, com o trabalhador dela, que gerou o lucro dela, e que ela só existe por conta desse trabalhador, só que eles abriram mão da responsabilização aí. E isso enfraquece a luta ao longo de toda a bacia, a luta dos outros trabalhadores também, né? E aí, com relação ao que o Gerson tocou, que deveriam prender aí os responsáveis e o dinheiro e prender os recursos. Mas existe a ação do Ministério Público Federal e a ação do Ministério Público Estadual nesse sentido. Só que a gente fica comparando. Quando a Operação Lava Jato está cheio de prisão provisória, né, gente? Marcelo Odebrecht está presa há quase 2 anos, não sei quem está preso há vários anos. E nesse caso, porque tem 22 indiciados, esses 22 indiciados vão pegar uma caninha aí de uma semana só para ficar esperto. Nada disso. Aquele deles é do petista. Mas eu concluo porque meu tempo já acabou. Aí vocês querem fechar? Eu acho que a colocação que fiz aqui, né, da suspensão das atividades seria até uma forma impactante, né? Você está indo ao extremo, né? Estou indo ao extremo, mas isso aí forçaria as empresas a se movimentarem tentando, com isso, digamos assim, minimizar a repercussão do dano patrimonial que ela teria. Mas aí teria que ser uma ação muito gigante, né? Porque pensa o seguinte, se para a atividade da S11, se para as atividades lá em Canaã dos Carajás, imagina a opinião pública de lá, que deixou de produzir, que deixou de receber salário, o tanto que isso impactaria. Teria que ser isso, mas com garantia de salário. Mais modulada, mas haveria que ter alguma coisa, porque inclusive isso induziria a empresa a tomar uma medida que fosse ao encontro dos programas que ela gerou. Ela ia ter que tomar, ela ia reagir, né? Tentar mitigar e com isso melhorar a minha situação, não tornar drástica a solução. Só fazer uma pergunta que assim, porque quando eu vi as primeiras imagens, né, do desastre caindo de manhã, eu não sei porquê, eu achei isso tão terrível que eu associei, na verdade, com o que foi lá no Japão de Fukushima. Eu não sei se pode se estabelecer qualquer uma, sabe a relação entre uma coisa e outra, paralelo, qualquer coisa. Um é desastre natural, de cair, como você falou, né? Desastre nem tudo. Então, nesse sentido tem nada a ver. Mas eu digo assim, em termos de impacto, sabe?
Com relação a essas questões vinculadas à FIDEF, né, ao Ministério de Comunidade Estadual, Federal, né, eu queria comentar, acho que 2 pontos. Assim. Acho que o primeiro deles é que também é necessário ter o conhecimento de que todas as medidas que estão sendo tomadas, para além das medidas emergenciais, elas estão acontecendo em função da atuação do Ministério Público. Né? Vamos até fazer um pouco de advocacia de diálogo aqui nesse momento. Né? Agora, impressionante nessa história, né, é menos, talvez, né, essa atuação um pouco leve, né, do Ministério Público que a gente está colocando aqui, mas a forma, né, tão refinada, tão inteligente que a empresa tem de utilizar essas próprias ações que elas são obrigadas a fazer por intermédio do Ministério Público como propaganda para ela mesma. Né? Então ela reverte toda a situação e deixa de ser punida para fazer propaganda com coisas maravilhosas e miraculosas que ela está fazendo para os próprios atingidos. Né? Ela já viu a própria praça de Barra Longa. Isso são técnicas de publicidade, né? Exatamente. Então como é que ela acaba ganhando, jornalismo, né? Aquilo que seria comunicação quase social, né? Que é aquilo que seria quase um instrumento, né, de punição para essa reparação, acaba virando um investimento de comunicação de marketing. Tudo que eu te falei, quando eu falei sobre aquela questão da similitude com a situação do Iraque pós a guerra do Bush, é isso, destrói e a partir daí faz empreendimentos e quer dizer, negócios em cima da destruição, né? A indústria da destruição. O caso do Iraque é diferente, né? Porque quem tinha negócio para o Iraque eram outros países, agora são os Estados Unidos. Não, mas e a Europa também participou, né? A Alemanha, a França, Não deixar a capa de milhões, acho que a chave é do salto baixo. Outra questão também, assim, pensando, né, vou fazer um exercício aqui, né, de imaginação e pensar que, de fato, essa macro, ela deixou de existir em função desse desastre civil, né? O que isso alteraria no contexto mais macro, né? Seria a exploração aprofundada de outros lugares, né, que é o que a gente vê acontecer hoje, né? Eu estou falando isso só para a gente tentar também exercitar essa cadeia mais ampla do que esse sistema extrativo minerário, essa indústria extrativa minerária, né? Que a partir do momento que fechou aqui, né, e hoje as atividades ainda estão interrompidas nessa marca, o que se fez foi aumentar a produção de outras localidades. Ou seja, eles não estão deixando. aumentando o risco. Eles estão exatamente potencializando o risco de movimento de alguns outros lugares. Né? Então, acho que isso também é um exercício mais bacana de fazer. Com relação ao abandono, eu acho que é exatamente isso. Né? As comunidades, as pessoas, as populações, elas se sentem inteiramente abandonadas no Estado, abandonadas na empresa, abandonadas muitas vezes pelas próprias universidades que estão por ali. Né? São muito poucos os grupos de pesquisa que, de fato, estão fazendo atividades que não são simplesmente fomentadoras de um lattes, né? Que de fato retornam essa produção para essa luta cotidiana que os moradores estão passando por ela. Eu digo moradores os atingidos, né? Não estou falando isso para nos colocar como grupo de pesquisa numa outra posição, não. É mais como uma crítica e uma avaliação do próprio sistema, né? Das universidades. E com relação a esse comparativo, assim, né, que o desastre natural é um desastre que não é natural, nem pode ser naturalizado, o que eu fico pensando é que esse que não é natural, ele traz, e aí falando de mim, né, o que eu fico imaginando a partir disso, é que ele traz um sentimento gigantesco dentro
da agregação social, da desagregação social. Isso é o supra-sumo do individualismo, né, do consumismo, da ganância, né, daquilo que a Bíblia fala nas nossas palavras, mas não é verdadeiro. A gente precisa muito disso, né? As empresas atuam para poder dividir as comunidades. Nesse caso, especificamente, são várias estratégias de cingir o coletivo e de tentar individualizar. As empresas e os seus agentes travestidos de ente público, né? Porque tem agentes públicos que foram conduzidos à chefia desses órgãos, hoje já são todos ilegitimados pelas suas atitudes e trabalham com conluio com elas, né? Então, bem rápido, assim, só porque talvez eu possa ter esse nome concretado, quando eu fiz uma crítica, não eximindo também da responsabilidade, porque eu acho que a gente sabe que como é difícil, né, essa coisa do controle, que a gente sempre cai nessa pergunta-chave aí, o controle do judiciário. Então, eu acho que, até com relação às instituições, o Ministério Público, a Defensoria, que a gente tem esse papel também de continuar no debate e chamar os nossos, se unir aos nossos colegas combativos dessa instituição para que eles também tenham força, né? Porque eles são pessoas, enfim, que são minoria dentro da instituição deles, né? Eu acho que a segunda coisa também é lançar um desafio aqui, que todos vocês sigam debatendo isso, porque eu acho que os desafios são muito maiores do que a gente está colocando aqui. Tem toda uma discussão que a gente faz, inclusive a nível internacional, que é sobre justamente a responsabilidade das empresas transnacionais, né? Porque elas são, uma tem ações de não sei aonde, no país e não responde. Então, assim, isso é um debate muito, muito complexo, né? Então, essa questão da reparação dos atingidos no contexto desse desastre, ela também não é fácil. Justamente porque a gente está falando de empresas transnacionais que têm a maioria de acionistas e suas sedes, inclusive em outros países. Assim. E acho que outro desafio também é para que a gente siga refletindo sobre o próprio modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje, se ele está ok, se não, e desafiar também para que a gente pense em alternativa para essa coisa. É isso. Bom, gente, quero agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que a participação de hoje não foi grande, mas eu acho que a gente está aqui tem que fazer o compromisso de continuar, que a gente possa fazer a quarta rodada, várias outras rodadas. Agradecer especialmente aos Traem e aos Sinjus. A gente precisa continuar com essa parceria e arrumar mais parceiros para que a gente possa ampliar todas as discussões, né, das injustiças que acontecem e vinculadas a essas estruturas todas que a gente tem. E agradecer particularmente a Ju, porque ela tem se dedicado a organizar, e as nossas convidadas. Muito obrigada, Larissa. Sejam sempre bem-vindos e espero que vocês participem de todas as conversas. Bom, é isso então. Agora podemos espalhar a rodinha. Paulo, você vai para a nossa festa, né? Porque você trabalha.